Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse novo quadro do canal, que é o Cruzos. O que é esse quadro? Como o próprio nome diz, é a ideia aqui de estabelecer cruzamentos, de cruzar, de estar na encruzilhada. O que é estar na encruzilhada? Estar na encruzilhada é você estar diante de várias possibilidades, caminhos e territórios de encontro. É justamente possibilitar caminhos. Nesse primeiro programa, eu tenho a honra, de ter duas pessoas aqui que são muito especiais. E a primeira delas é o meu amigo, eu tenho muito orgulho de falar isso, que é o Dr. Drauzio Varella, que é médico, escritor, referência no Brasil na área da saúde. Mas ele é mais do que isso, ele é uma referência ética para o Brasil. E além disso, eu tenho aqui também uma figura muito especial, muito importante para a história do Brasil. E se a gente sair dessa, a gente vai sair. É uma pessoa que a gente deve homenagear muito pelas contribuições que tem nos oferecido. Falo aqui da doutora Jaqueline Góes, biomédica, pesquisadora, que juntamente com a sua equipe, em 48 horas depois da confirmação do primeiro caso no Brasil, da Covid-19, sequenciou o genoma. Ou seja, ela nos apresentou as características do vírus, a possibilidade de se produzir testes e que identificam a presença desse vírus e que também colocam no horizonte o que já está acontecendo, a produção de vacina. Então é com muita honra que recebo aqui o Dr. Drauzio Varella e Jaqueline Góes. Queridos, querida, muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra tê-los aqui no Cruzos. Obrigada pelo convite, Silvia. A honra é minha de compartilhar desse espaço virtual aqui com vocês dois. Obrigado, Jaqueline. Muito obrigado, Silvia. Eu tenho o privilégio de estar aqui entre duas pessoas que eu admiro. Maravilha. Eu quero começar a conversa com vocês da seguinte maneira. Eu quero falar um pouco sobre ciência, E falar de ciência é falar de política. Nós estamos vivendo aqui vivendo uma pandemia e ao mesmo tempo estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma deterioração também do ambiente político e institucional, não só, e vejam, não só no Brasil, mas no mundo todo. Dá para medir o prejuízo que essa desinformação, que por exemplo relaciona a Coronavac com 5G, olha só que absurdo, as pessoas não sabem nem o que é Coronavac e não sabem o que é 5G. Então elas preenchem com uma teoria da conspiração que na verdade é uma forma de se relacionarem com o mundo que elas não entendem. Então a pergunta é, dá para medir o tamanho do prejuízo disso em termos de saúde pública, em termos também de pesquisa, no caso da doutora Jaqueline, ou seja, daquilo que é necessário fazer para que a gente consiga lidar com esses problemas? Começo com o Drauzio, depois Jaqueline, para a gente poder deslindar esse assunto. Olha, Silvia, a ciência faz parte do processo civilizatório. Foi o desenvolvimento da ciência, e mais do que a ciência propriamente dita, mas do raciocínio, do pensamento científico, a aplicação desse pensamento, da metodologia científica à vida prática, que permitiu à humanidade apresentar esse enorme desenvolvimento que aconteceu aí nos últimos séculos. Então, a ciência foi que permitiu nós darmos esses grandes passos para o desenvolvimento das sociedades e da humanidade como um todo. Vamos lembrar que foi a ciência que permitiu nós produzirmos alimentos na quantidade que nós temos hoje, em que é possível, num país como o Brasil, país de desenvolvimento intermediário, ou qualquer família da classe média ter uma dieta mais nutritiva do que aquela dos nobres da Idade Média. Uma dieta com frutas, legumes, etc., a preços acessíveis. Foi a ciência que permitiu chegar a esse ponto. Como é que nós conseguimos, no decorrer do século XX, praticamente duplicar a expectativa de vida no Brasil e em muitos outros países? Nós conseguimos através do saneamento básico, através da saúde, através das vacinas e através da alimentação, uma alimentação mais adequada. Nesses três tópicos que levaram a vida, a expectativa de vida de 40 anos, em 1900,
para quase 80 hoje, foi a ciência que esteve envolvida o tempo todo. Infelizmente, quando você tem um país com um sistema educacional sofrível, como é o nosso, e um país com as desigualdades sociais que são inacreditáveis e com as quais nós nos acostumamos, você mantém uma parte grande da população na ignorância. Eu não estou falando só dos mais pobres, que não têm acesso a escolas de boa qualidade. Não estou falando só deles. Você tem pessoas de ótima condição financeira, mas que são muito ignorantes e que acreditam em mágicas, acreditam em teorias conspiratórias, e isso forma uma massa da qual os espertalhões se apropriam, né? O Brasil é o 5º país em população e, no entanto, é o 2º país em número de mortos. Os Estados Unidos são o 3º país em número de habitantes e o 1º em número de mortes. Isso não é por acaso. Isso é porque os 2 países tiveram presidentes que colaboraram ativamente para a disseminação do vírus. Eu não gosto quando se usa a palavra negacionistas, porque negacionistas parece um conceito vago. Não, você tem 2 posições. Ou você luta para retardar ou para impedir a disseminação do vírus, ou você faz o contrário. Se você tem autoridades que dizem, não, sai para a rua, não precisa usar máscara, você não é marica. Não só aconselham, como dão um exemplo prático. Participam, né? Participam, criam essas situações, né? Aí você diz, bom, mas como é que as pessoas não levam a sério o que os cientistas dizem, o que os médicos falam, o que os epidemiologistas pregam? Por que não levam a sério? Porque elas não acreditam na ciência, não aprenderam o valor que a ciência tem. E aí aparece um demagogo qualquer falando uma bobagem e eles estão mais de acordo com o dia a dia deles, está mais próximo esse tipo de mensagem. Quem é que não quer, numa hora de epidemia, sair por aí como se nada existisse? Se eu não tenho uma formação mínima científica, se eu não acredito na ciência, aí é lógico que qualquer demagogo que diga qualquer besteira vai estar mais de acordo com os meus interesses. E as pessoas não percebem que o comportamento delas, e aí eu falo mundial, não só Brasil, é que molda a epidemia, está moldando essa pandemia. Então, mais do que na questão da esfera política, e obviamente isso tem um fator importantíssimo de contribuição para que as pessoas tenham esse comportamento, de ter esse ilusionismo, de achar que aquelas informações são mais interessantes do que as informações científicas, porque elas vão de encontro àquilo que eu quero, vão de encontro à minha vontade, é justamente que é essa população que está contribuindo para que a pandemia se estenda. É essa população que está contribuindo para que cada vez mais eu, como cientista, tenha que me dedicar no sentido de tentar apagar pequenos incêndios, ou eu diria que detectar de onde estão vindo os focos que estão gerando esse grande incêndio. Então, é exaustivo. Se eu pudesse falar pessoalmente, é extremamente exaustivo. Né? Nós estamos cansados. Assim como eu acredito que os médicos que estão trabalhando na linha de frente e que não concordam e que não propagam essas informações sobre as liberações, né, de medicamentos ou mesmo de tratamento precoce ou de uma vida como se não houvesse pandemia, eu acho que é exaustão a palavra. Né? Então, enquanto cientista, o máximo que eu consigo, talvez é nesse espaço virtual que agora está sendo muito frequente, falar sobre essas coisas e tentar trazer as pessoas para essa consciência sobre a ciência e a forma como a ciência pode contribuir. Mas é difícil, é muito difícil. E eu realmente não sei a extensão desse estrago. Não sei quanto tempo a gente vai levar para reaver isso. O Trump doou para o Brasil, né, em 2020, 2 milhões de doses de hidroxicloroquina. E em abril eles receptaram os respiradores chineses que vinham para o Nordeste brasileiro. E várias vezes, como já foi dito aqui, o presidente da República do Brasil se aglomerou com as pessoas, né,
O ministro da Saúde, que não é médico, que não é pesquisador, que não é cientista, também desorientando, e tinha um site lá, Tratekov, né, que a gente sabe esse site, foi colocado no ar, e que recomendava hidroxicloroquina. Como é que fica a posição do Conselho Federal de Medicina em relação a isso? A gente viu qual é a posição, mas eu queria que você se manifestasse, sentisse a vontade de falar disso, em relação aos médicos, ao Conselho Federal de Medicina, que não estabelece, porque diz que existe liberdade, né, os médicos têm que ter autonomia, né, para prescrever, mas que não coloca nenhum tipo de limite diante dessa prática de recomendar o uso de um medicamento que a ciência diz que não tem comprovação científica, que não há comprovação científica, portanto, a ciência diz, em relação ao tratamento da doença. O que aconteceu nos Estados Unidos? Nós tínhamos um avião trazendo respiradores vindos da China para nós. Eu acompanhei bem essa história. Eles sequestraram e ficaram com os respiradores para eles, evocando uma lei do país que permite que isso seja feito em tempo de guerra. Aí passa tudo, eles vêm aqui, vêm desovar a cloroquina que sobrou lá. E sobrou por quê? Sobrou porque os médicos americanos têm medo dos processos por malpractice, né, por más práticas, e não prescreveram. Ficaram aguardando a posição do FDA, do NIH, enfim, das instituições americanas responsáveis pelo uso de medicamentos. E como essas instituições disseram que não havia nenhuma atividade, médico nenhum lá arriscou receitar medicamentos desse tipo, para não tomar processo. Eles desovam aqui para os brasileiros, né? Entrega isso no Brasil, porque depois a oposição vai dizer: olha aí, vocês compraram tantos medicamentos desses, está tudo pronto para jogar no lixo. Não, vamos doar para o Brasil. E o Brasil, vergonhosamente, isso é uma vergonha, pega um remédio, um medicamento que não tem nenhuma ação demonstrada, nenhuma ação, aliás, que já demonstrou que não tem ação, e manda não só esses comprimidos recebidos, desovados aqui, como manda o Exército comprar na farmácia do Exército, que é uma coisa séria. Comprar mais milhões de comprimidos com preço exorbitante, porque até aí o mercado, lógico, né? A lei da oferta e da procura. Né? Aí você diz, bom, mas tem muitos médicos que prescrevem. Olha, Silvio, eu sou médico, tenho o maior respeito pelos meus colegas, eu acho que nós estamos dando, no decorrer dessa epidemia, um exemplo à sociedade, um exemplo de desprendimento, de generosidade, as pessoas ali arriscando a vida nas UTIs, nos ambulatórios, nos serviços de emergência. Mas há médicos que não estudam, há médicos que não têm formação científica suficiente para olhar um trabalho e ver qual é o significado daquilo. Agora, é chocante quando você vê o próprio Conselho Federal de Medicina tomando posições políticas e não se manifestando. O Conselho até aqui esteve mudo. Foi quando ex-conselheiros e ex-presidentes do Conselho Federal apareceram em público e dizer que tem que ter uma posição, tem que dizer alguma coisa para a sociedade. Se eu pensar que os médicos veem uma tragédia acontecendo nessas proporções e não falam nada, e aí você vê que o que eles fazem é tomar uma posição política. Eu acho lamentável, sinceramente. Iria na mesma direção. A gente falou do Sistema Único de Saúde, eu quero falar da pesquisa no Brasil, né, que é o desmonte das universidades também, que vejo, né, que é um país sendo desmontado, né, desorganizado profundamente. Então, só lembrando que no dia 27 de janeiro desse ano, né, o governo cortou 69% dos benefícios fiscais de importação para pesquisas científicas, que prejudicando os trabalhos do Butantan e da Fiocruz. E acaba de sair um estudo pela Love Institute, Centro de Estudos baseados em Sydney, na Austrália, que vai dizer que o Brasil, né, que disse que o Brasil foi classificado como o país com a pior gestão pública durante a pandemia entre 98 países. Então, Jaqueline, a pergunta é a seguinte: como é que esse desmonte, essa destruição da capacidade do Estado brasileiro, do setor público brasileiro, tem afetado a pesquisa,
tem afetado o seu trabalho, e qual a importância da universidade pública, na sua opinião? Acho que todos nós aqui passamos, de alguma maneira, por uma universidade pública, né? Quando a gente fala de pesquisa, a gente está sempre falando, ou quase sempre, de universidade pública, né? Seja ela na esfera estadual, seja ela na esfera federal. E essas universidades, elas precisam do recurso público para se manterem, seja na parte de ensino, seja na parte de pesquisa. E aí, quando você corta os recursos para a pesquisa, você mina as possibilidades do desenvolvimento populacional, uma vez que é a pesquisa que traz a melhoria de vida, é o foco da pesquisa científica, estudar principalmente questões que vão trazer melhorias de qualidade de vida para a população. E aí, como você bem falou, quem é o extrato, né, e o Dr. Drauzio também falou muito bem sobre isso, qual é o extrato da população que mais vai sofrer com a ausência da pesquisa, que também faz parte do SUS, diga-se de passagem, porque as pessoas não conseguem compreender que toda a cadeia de vigilância, não só genômica quanto epidemiológica, os institutos federais, os institutos públicos, as universidades estaduais, as universidades federais que realizam pesquisa, elas são parte do SUS, né? O recurso, ele pode vir até por outra fonte, por uma fonte educacional, mas é parte do SUS. Nós fazemos pesquisa para o SUS. Nós fazemos pesquisa para melhorar as condições de trabalho das instituições que estão relacionadas na esfera da saúde pública, no meu caso, e a saúde pública está dentro do SUS. As pessoas não conseguem compreender que quando existe um ataque ao SUS, não só aos postos de saúde, não só aos hospitais, mas também está havendo ataque das instituições que realizam a pesquisa, que vão fornecer subsídio para que esses serviços de atenção primária sejam melhores, né, sejam mais efetivos no seu funcionamento. Então, é muito complicado quando uma população não consegue compreender isso, e aí a gente volta para a parte da educação científica que não existe, para a ignorância científica, porque se a população não entende desse processo, ela defende cortes, ela defende condições de redução financeira que vão afetar diretamente os serviços que vão ser prestados lá na cadeia da atenção primária e que depois essa própria população vai voltar para manifestar, para reclamar porque não está funcionando. Então, eu poderia falar aqui sobre vários outros aspectos, principalmente no corte das bolsas, né? As bolsas, elas são o salário dos pesquisadores, né? A gente não tem carteira assinada, a gente não tem direitos garantidos por lei, porque a profissão de cientista ela não é uma profissão regulamentada pelo Ministério do Trabalho, mas as bolsas, elas são o sustento do estudante, do pós-graduando e muitas vezes do pesquisador, como é o meu caso, né? Eu não sou mais uma estudante, eu sou uma pesquisadora em nível de pós-doutorado, mas eu vivo de bolsas de projeto. Então, eu me sinto privilegiada porque nós temos um financiamento coparticipativo, né, entre o governo do estado de São Paulo e instituições financeiras do Reino Unido por conta do nosso projeto, que é binacional, mas existe uma série de outros projetos que tiveram cortes financeiros e os seus projetos e pesquisadores simplesmente interrompidos por conta dessa visão que a gestão federal hoje preconiza como economia, né? Que isso não é economia. Infelizmente, isso não é economia e infelizmente, as pessoas não conseguem compreender dessa forma. Quando nós recebemos uma demanda emergencial, uma demanda urgente aqui no laboratório, a gente fica até meia-noite, a gente vira à noite no laboratório, como foi o caso no primeiro caso da Covid-19 aqui no Brasil, né? Isso não vai a público, mas a gente não brinca de fazer ciência, né? A gente sabe que 24 horas pode mudar o resultado na vida de milhões de pessoas. Sim. Então, é tudo muito sério e, infelizmente, não é visto dessa forma. Agora, para a gente encerrar, eu quero ouvir dos dois a seguinte coisa. Drauzio, o que a gente faz a partir de agora?
qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, querem ter uma direção, querem ter um caminho, querem saber o que fazer nesse momento, né? Eu gosto de dizer o seguinte: você tem dor de cabeça, você vai à farmácia e fala para o farmacêutico: eu tenho um remédio para dor de cabeça, ele te dá um. Você tem mais chance de ter uma complicação tomando um comprimido desses do que tomando uma vacina. Porque a vacina hoje passa por critérios tão rígidos de avaliação de segurança que é praticamente impossível você ter uma reação grave. Evidentemente que quando você vacina 20, 30, 40 milhões de pessoas, bom, tem alguém que vai ter um efeito colateral um pouco mais pronunciado. Mas é ridículo ter esse tipo de medo. Então, chamou, vai lá e toma a vacina. Qual? A da AstraZeneca ou a do Butantan? Não escolhe não, as duas são boas vacinas, tome aquela quando chegar a sua vez e está acabado, né? Acompanhe as autoridades de saúde pública do seu estado, da sua cidade. Esse é o primeiro cuidado. Segundo cuidado, as vacinas são o que são a grande arma para controlar a epidemia mundial, a pandemia, o mundo inteiro. Mas vai levar tempo para a gente vacinar. O ideal seria vacinar 7 bilhões de pessoas, né? Vai levar muito tempo para isso. Enquanto houver casos, ninguém vai estar seguro. E enquanto houver países com casos, ninguém estará seguro. Essa coisa dos países mais ricos hoje, que compraram 60% das vacinas, tudo bem, bom para eles, bom para as pessoas que vivem lá, mas não vão ficar em segurança, não. Porque enquanto tiver gente na América Latina, gente na África, gente na Ásia que não foi vacinada e o vírus estiver correndo por lá, eles vão correr risco de ter novos surtos da epidemia. Uma coisa que nós temos que nos convencer é que nós temos que usar máscara e evitar aglomerações. Isso é absolutamente fundamental. Porque quando eu saio na rua sem máscara, eu não posso dizer, não, mas se eu pegar, problema meu, ninguém tem nada com isso. Não. É uma epidemia, a minha segurança, a segurança dos outros, depende da minha segurança também. À medida que esse vírus se multiplica, ele produz pequenos erros, porque o mecanismo de multiplicação dele é muito sujeito a erros, que acontecem ao acaso. A maioria provoca o aparecimento de unidades virais que morrem, desaparecem. Mas, de repente, surge uma mais adaptada a se transmitir entre seres humanos. Essa que está mais adaptada leva vantagem e começa a se espalhar. Olha o que aconteceu em Manaus. Eles tinham, em dezembro, 20%, no final de novembro, no início de dezembro, se não me engano, 20% das pessoas infectadas estavam infectadas por essa nova variante do vírus. E agora, quantas são? Em um mês e pouco, passou para mais de 80%. E o vírus já está aqui em São Paulo, está em outros estados, e sabe lá onde mais. Isso é um jogo muito perigoso, porque nós corremos o risco de ver variantes que se transmitem com mais facilidade e vão provocar um aumento do número de casos. E como morre sempre uma pequena porcentagem das pessoas infectadas, se eu aumento o número de casos, eu aumento o número de mortes. E corremos o risco de aparecerem variantes mais agressivas, como já existe uma suspeita de que isso esteja acontecendo no norte do Brasil, o que significa que mais gente vai morrer. Nós tivemos a primeira epidemia em Manaus, e vocês que estudaram os anticorpos lá, Jaqueline, viram qual era a porcentagem da população que já tinha anticorpos, portanto, tinha tido contato com o vírus. E naquela época se dizia, não, aquilo é imunidade de rebanho, não vai acontecer mais nada. Mas olha a imunidade de rebanho no que deu. Eu queria também que aquelas pessoas que falavam imunidade de rebanho, que é isso, que é não sei o quê, viessem agora e falassem, olha, me desculpa, eu me enganei, estava errado. Olha a catástrofe que essas pessoas provocaram no país. Olha a catástrofe. Você imagina, Silvio, que eu chegasse agora aqui e dissesse assim, olha, parar com esse negócio de prender as pessoas em casa. Vai para a rua. Não usa máscara, isso é tudo bobagem, a máscara não protege, tem estudos que dizem que não protege, você pode formar aglomerações porque tem que movimentar a economia.
que vocês iam dizer? Eu falei, Drauzio, você enlouqueceu? Não é verdade? Você ficou louco? Você é um médico. Muita gente te conhece, porque já te viu na televisão. Olha o estrago que você vai fazer no país. Esse estrago é feito todos os dias, por autoridades que atingem muito mais gente do que eu pudesse acontecer. E isso é a realidade brasileira. Nós vamos pagar um preço muito, muito, muito alto. A epidemia está longe de acabar. E com essas aglomerações, ela vai durar mais tempo ainda. Vai seguir 2021 inteiro? Vai. Vai chegar em 2022? Bom, futuro, como diz o povo, a Deus pertence, mas eu acho que vai, com certeza. Nós vamos conseguir vacinar todos que precisam ser vacinados até o final do ano? Não vamos conseguir. Falta vacina, nós nos preparamos para isso. Nós estamos aí diante de uma epidemia que corre sem controle nenhum, agora que a população declarou o fim dela por conta própria e resolveu ir para a rua, se aglomerar e fazer festa. Jaqueline, e você? Eu sou muito jovem, Dr. Drauzio, que já tem muito mais experiência do que eu, já passou por outras situações, outras vivências relacionadas à questão de saúde. São duas pessoas de realidades diferentes falando a mesma coisa. E falamos porque temos autoridade para isso, né? Ele na área médica, eu na área científica. Não tem outro jeito. A gente precisa aguardar as pessoas estarem imunizadas, e para que isso aconteça, a gente precisa ficar em casa, né? Parar a disseminação do vírus, reduzir essa disseminação, reduzir o aparecimento de novas variantes mais graves. E a gente só faz isso com essas três coisas, né? Tomar vacina, quando possível, evitar aglomerações, usar máscara, aumentar as condições de higiene, né? De preferência, utilizando água e sabão, porque quase todos têm acesso, não vou dizer todos, porque a gente sabe que essa não é a realidade do nosso país, mas quase todos têm acesso. Então é muito simples, só não faz quem tem as condições e não quer. Eu sou do tempo que eu trabalhava de office boy ali no centro de São Paulo. Eu comia churrasco grego ali perto, ali no Angabaú, com aquele quiçuco, com aquela mosca ficava rodando assim. Falei assim, gente, isso certamente, quem fez isso na vida não pode ter medo de vacina. Você certamente é muito mais arriscado. Ele falou, a hora que chegar, eu coloco um braço, coloco o outro, para me dar a vacina que tiver. Eu também comi esse churrasco grego. Você comeu, né? Imagina. Gente, quem comeu aquilo lá, assim, tomar vacina, imagina, põe aqui, onde tiver. Não tem erro. Olha, gente, eu só posso agradecer. Eu queria dizer que para mim é uma honra poder aprender com vocês. Assim, eu quero enfatizar uma vez o meu respeito pelo trabalho que vocês têm feito. Enfim, e ter me dado a honra, né, de poder inaugurar esse quadro do canal, tendo pessoas tão especiais e que têm tanto a dizer para o Brasil. E muito obrigado. Obrigado, Drauzio, né, pela amizade, obrigado pelo carinho, obrigado pela por estar sempre pronto a me atender, né? Você tem sido uma pessoa especial para mim, na vida. E Jaqueline, minha irmã, permita-me chamá-la assim, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você, viu? Muito orgulho do trabalho que você tem feito, muito orgulho de você ser essa mulher tão especial, essa mulher negra. Eu preciso dizer isso, né? Não posso dizer porque, sim, em nome da minha mãe, em nome da minha irmã, né? Minha mãe que já não está mais entre nós, ela está entre nós, mas ela está dentro do meu coração. E a minha irmã, enfim, a Fernanda que está aqui, minha assistente, ou seja, a Juliana que trabalha comigo. Eu quero dizer que você é um orgulho para todos nós, viu? É isso. Muito obrigado. E esse foi o Cruzos, né? Assim, eu conversei aqui com a biomédica, a Jaqueline Góes, com o médico Drauzio Varela. Muito obrigado a você que acompanhou até agora, você que ficou aqui com a gente. Vou pedir a você que se inscreva no canal, que se gostou, né, desse nosso bate-papo, que dê o seu curtir,
compartilhe o vídeo, comente, é muito importante. E que fica aqui a lição, né? A gente vive num país que está, de alguma maneira, permitindo que até agora 220 mil pessoas tenham perdido a vida, e milhares de famílias, né, que perderam muito. E a gente não pode deixar isso passar. Nós vamos ter que fazer um reencontro com a nossa história, nós vamos ter que lembrar dessas pessoas, nós vamos ter que reconfigurar o que é o Brasil, mas sem deixar de pensar nessas pessoas. E mais do que isso, vamos ter que lutar pela vida. Vocês ouviram o Dr. Drauzio e a doutora Jaqueline? Pois é, use máscara, tome a vacina, não tenha medo de vacina, lave as mãos, use álcool gel, evite aglomerações. Você que tem a possibilidade de ficar em casa, fique em casa. Você que não tem a possibilidade, toma cuidado, tá? A sua vida é importante. Você é importante pra gente. Obrigado, gente. A gente se vê na próxima.